estudante, meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre concordância verbal. Como são muitas regras, nós vamos dividir as aulas, as regras, ok? Então hoje nós vamos trabalhar com as regras da concordância verbal referentes ao sujeito simples e na próxima aula vamos ver sujeito composto, ok? Então, o que é concordância verbal? O nome já diz, né? A primeira coisa que você precisa ver numa oração é o verbo. E o que é uma oração? Oração é toda aquela frase que existe verbo. Então, a primeira coisa é localizar o verbo. Concordância verbal é a harmonia, é a relação do verbo com o sujeito. E para isso, precisa ficar bem claro, né, nas aulas anteriores, dos anos anteriores, o que é o sujeito. Porque hoje nós vamos trabalhar com sujeito simples. O que é um sujeito simples? É o sujeito onde tem apenas um núcleo. Então, essa relação do sujeito com o verbo. Então, primeiro vamos ver essa tirinha aqui, do Calvin. Me deixaram sem TV por uma semana. Que injustiça! Eles acham que venceram, mas não venceram. Eu vou mostrar para eles, eu não aprendi a lição. Eu sou indomável, eles não conseguem me dobrar. Vou sentar em frente à TV a semana inteira, mesmo que não possa ligá-la. Enquanto eu li, você notou um estranhamento, alguma fala que soou mal e que ficou feio? Presta atenção nessa quarta fala dele. Eu sou indomável, eles não conseguem me dobrar. Escutou? Viu como ficou feio? O que aconteceu aqui? Ele usou ele não conseguem. E aqui eu tenho um erro de concordância. Qual que seria o correto? Eles não conseguem me dobrar. Por quê? O verbo está no plural, então teria que usar eles. E presta atenção que lá nas outras falas, ele usou correto. Ele usou eles acham que venceram, mas não venceram. Então aí está correto. Eles, o pronome, aqui está no plural, o verbo no plural. E aqui houve esse erro, ele não conseguem. Teria que ser, eles não conseguem. Então, nós vamos ver agora algumas regras da concordância verbal. Então, o que é a concordância verbal? É um conjunto de regras, né, que rege essa relação, essa harmonia entre o sujeito e entre o verbo. O sujeito está no singular, o verbo tem que ficar no singular. O sujeito está no plural, o verbo tem que flexionar e ficar no plural. Então, aqui a regra geral é o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Facílimo, né? Então, olha só. O rapaz estudava com muito foco. Então, quem estudava com muito foco? O rapaz. Então, o rapaz aqui é o sujeito, né? O rapaz está na terceira pessoa do singular. Ele estudava com muito foco. Então, olha que aqui eu coloquei o verbo também na terceira pessoa do singular. Ele estudava com muito foco. Então, sujeito no singular, verbo no singular. Outro exemplo, os estudantes estavam focados. Quem estavam focados? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito da frase. Então, aqui eu tenho os estudantes. Está no plural, que é eles, terceira pessoa do plural. Então, o verbo também tem que ficar na terceira pessoa do plural. Mas isso eu já sei, né, professora? Você não vai falar isso comigo? Isso é facílimo. Esta é a regra geral, né? Nós precisamos de tomar cuidado e, às vezes, quando vamos falar, ainda erramos, né? Mas é a regra geral, tem que flexionar, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural.
Então, como identificar o núcleo do sujeito? Eu já falei aqui que tem que olhar o sujeito quando ele está no singular ou plural para você flexionar ou não o verbo. Mas para isso, você precisa de identificar o núcleo do sujeito. Às vezes o sujeito é composto de uma só palavra, mas também pode ser por várias palavras. E para isso você precisa encontrar o núcleo do sujeito, que é o componente mais importante do sujeito. Então vamos lá. Maria bebeu o suco. Quem bebeu o suco? Maria. Então, Maria é um sujeito, né? É uma palavra só, o núcleo é Maria, então aqui, facílimo. Bebeu está concordando com Maria. Maria bebeu o suco. Facílimo de identificar, né? Agora, olha quando eu tenho aqui. Minha querida amiga Maria bebeu o suco. Qual é o meu sujeito? Quem bebeu o suco? Minha querida amiga Maria. É um sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Porque quem bebeu o suco continua sendo Maria. Então, eu tenho várias palavras, mas Maria continuou bebendo o suco. Então, Maria é o núcleo do sujeito. Deu para entender? Então, minha querida amiga Maria, sujeito. É um sujeito simples. Por quê? Porque eu só tenho um núcleo, que é Maria. Então, Maria bebeu. O verbo está no singular, porque concorda com o núcleo Maria. Então, vamos lá. Regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. O que é isso? Em número, ele vai flexionar, ele vai concordar no singular ou no plural. Ou em pessoa, que é primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele, primeira pessoa do primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira do plural. Então, se eu tenho nós sairemos mais cedo. Nós está na primeira pessoa do plural. Se tem primeira pessoa do plural, o verbo também tem que estar na primeira pessoa do plural. Então, eu usei nós sairemos mais cedo. Perfeito? Vamos lá agora, então. Então, agora isso é a regra geral, facílimo. Então, nós vamos ver alguns casos especiais, tá? Quando o sujeito é um coletivo, aí tem que voltar. O que é coletivo? Lembra lá do grupo, né? Que a tia ensinou coletivo, alcateia, arquipélago, elenco, né? De atores. Então, o sujeito é um coletivo. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Então, olha o exemplo. A banca avaliou a redação. Qual é o meu sujeito aqui? A banca. Se eu pergunto, quem avaliou a redação? A banca. Mas o que eu falei? Qual que é o núcleo do meu sujeito? Banca. Mas banca é coletivo de examinadores. Então, por isso, avaliou, concordou com banca e ficou no singular. Então, a banca avaliou a redação. Banca é coletivo, avaliou, o verbo está no singular. A multidão enfurecida gritou pelo estádio. Qual é o meu sujeito? A multidão. Por que enfurecida, que é o verbo, está no singular? Porque aqui concordou com a multidão. Multidão é coletivo. Então, todas as vezes que o sujeito é um coletivo, o verbo continua no singular. Mas, em português sempre é assim, temos um porém. Então, presta atenção. Eu falei, coletivo, verbo no singular, ok? Mas quando esse coletivo vier especificado, presta atenção, aí eu já posso concordar com o específico que vai ficar no plural. Presta atenção. A multidão de fãs gritou. Se fosse a multidão gritou, pronto, o verbo ficaria no singular. Só que aqui eu especifiquei, eu coloquei a multidão de fãs. Então, eu
posso usar gritou, que está concordando com o coletivo multidão, mas também eu posso colocar gritaram, porque está concordando com fãs. Então, de todo jeito você acerta, né? Ficou mais fácil ainda. Então, se você tem a multidão de fãs, gritaram. Está no plural porque concordou com fãs. A multidão de fãs gritou. Está no singular porque concordou com o coletivo multidão. Sem dúvida? Então, vamos lá aqui um outro exemplo, uma outra regrinha. A maioria dos gatos não toma sorvete. Tudo bem, sobra mais para mim. Presta atenção ali no primeiro quadrinho. Aí você me pergunta, uai, professora, mas se tem a maioria dos gatos não toma sorvete, qual é o sujeito? Não é a maioria dos gatos? Se gatos é o núcleo e está no plural, eu não teria que usar tomam sorvete? Então, presta atenção. Aqui eu tenho a maioria dos gatos, quer dizer, não são todos os gatos, é a maioria, não é na totalidade dos gatos. A maioria dos gatos não toma sorvete. E todas as vezes que numa oração tiver uma expressão que indica parte, a maioria de, grande parte de, a menor parte de, todas as vezes que tem essa expressão que indica parte, você pode usar o verbo no singular ou no plural. Então, aqui está correto quando ele disse a maioria dos gatos não toma sorvete. Ou poderia ser a maioria dos gatos não tomam sorvete. Presta atenção na regrinha. Então, quando eu tenho os coletivos, partitivos. Partitivos quer dizer parte. Metade, a maior parte, maioria, grande parte de. O verbo fica no singular ou no plural. Por quê? Como isso acontece? Aqui eu tenho a maioria dos alunos e usei o verbo foi no singular. Por quê? Porque eu concordei com maioria. Então, se eu concordo com maioria, maioria foi. Mas também eu posso concordar com alunos. E quando eu concordo com alunos, eu vou usar foram. Entendeu? Então, todas as vezes que tem as expressões antes indicando parte de alguma coisa, ou você pode concordar com essa parte, no caso aqui foi maioria, ou com alunos. Então, tanto faz você usar o verbo no singular ou no plural. Facílimo, né? Então, vamos lá. Aqui, grande parte dos alunos compareceu na apresentação. Por que que eu pus compareceu? Porque eu concordei com grande. Não são todos alunos, é uma parte dos alunos, uma grande parte dos alunos. Então, eu concordei com grande. Aqui, eu coloquei grande parte dos alunos compareceram, porque eu concordei com alunos. Ok? Agora, quando o sujeito é um pronome de tratamento. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Olha o exemplo. Vossa Alteza pediu silêncio. A setinha baixou aqui, tá, gente? Então, aqui. Vossa Alteza pediu silêncio. Está correto? Ou como eu posso falar, ou também, Vossas Altezas pediram silêncio. Vossa Excelência falou muito bem. Vossas Excelências falaram muito bem. Então, eu uso ou terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Agora, outro caso. Outra regra, pronomes indefinidos e interrogativos. Eu já vou falar logo aqui no exemplo para você entender melhor, tá bom? Então, quando eu tenho um pronome indefinido ou interrogativo, mais o de, mais um pronome pessoal, o verbo vai para o plural, mas pode concordar em pessoa, tanto com o pronome indefinido ou com tanto quanto o pronome pessoal. Veja como. Alguns de nós poderão morrer. Então, olha só. Alguns é um pronome indefinido, mais o de,
mais o nós, que é pronome pessoal. Então, que é o pronome pessoal. Então, aqui ele está no plural. Então, aqui eu coloquei alguns de nós poderão morrer. Eu concordei o poderão com alguns. Mas também é correto eu falar alguns de nós poderemos morrer. Porque concordou com o pronome pessoal no plural, primeira pessoa aqui, nós. Quando o sujeito é um pronome relativo que, esse também é facílimo. O verbo concorda com o antecedente do pronome. Olha o exemplo. Fui eu que derramei o café. Por que eu usei aqui derramei? Porque antes do que eu tenho o pronome eu. Então eu concordei, eu derramei. Fui eu que derramei o café. Mas também está certo se eu falar fomos nós que derramamos o café. Então aqui, em todos os dois casos, antes do que tem o eu, pronome pessoal no singular, o verbo ficou no singular. Na segunda oração, tem o pronome nós no plural, o verbo ficou no plural. E o quem? O quem é quase igual ao que, mas tem uma outra regrinha, uma diferença. Tanto quando eu tenho quem, tanto eu posso concordar com o pronome que está antes, olha só, fui eu quem derramei o café. Mesma coisa aconteceu do que. Eu concordei aqui com o eu que está antes do quem. Mas também eu posso concordar com o quem. E quando eu concordo com o quem, fica na terceira pessoa do singular. É meio esquisito, mas é correto eu falar. Fui eu quem derramou o café. Então, é certo eu falar. Fui eu quem derramei o café, porque eu estou concordando com o eu que está antes do quem, ou como está correto eu falar. Fui eu quem derramou o café, que aqui no caso fica na terceira pessoa do singular. Nossa, e essa regrinha, muita gente confunde, muitos alunos erram, principalmente na hora de escrever. São as palavras formadas, são os nomes que só aparecem no plural. Por exemplo, Estados Unidos, Minas Gerais, ônibus, férias, como é a concordância? Presta atenção. Se numa frase eu tiver lá, Estados Unidos é uma nação poderosa. Aqui usou o no singular, porque antes dos Estados Unidos não tem nada, não tem artigo. Olha a diferença. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Aqui eu já coloquei o verbo no plural, porque antes da palavra Estados Unidos apareceu o artigo definido no plural. Então o verbo teve que concordar com o artigo. Deu para perceber? Porque isso aqui é muito importante. Olha só, quando eu falo ônibus está lotado, fica no singular. Não tem nada antes do ônibus. Mas quando eu coloco o artigo, vai ficar os ônibus estão lotados. Aí o estão concordou com o artigo os. Minas Gerais possui grandes fazendas. Está no singular, porque antes de Minas Gerais não tem nada. Se eu falasse minhas Minas Gerais, aí eu teria que colocar o verbo no plural. Minhas férias são um alívio. São concordou com minhas. Agora, se eu tirar, vai ficar férias é um alívio. Entendeu? Então, apareceu o artigo, apareceu um pronome, tem que concordar com ele. Então, vai para o plural. Não tem artigo, não tem nenhuma palavrinha antes do nome, o verbo fica no singular. Ok? Aqui nós temos mais duas regrinhas, né? O sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, né? Então, o verbo concorda com o numeral. Então, mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de 5 alunos não compareceram à aula.
Quando eu tenho porcentagem aqui também, eu vou concordar com o número, né? 30% sabem em quem votar, eu falo 1% sabem quem votar. Então, aqui eu deixei uma atividade para vocês, tá? E regras. Você pode perguntar, para que ensinar, para que eu aprender essas regras? Você só aprende fazendo. Eu falei aqui, são muitas as regras, eu tentei pegar as principais, né? Mas você tem que estudar, escrever e voltar sempre nas regrinhas, tá? Escreva, volta, só assim você vai aprender. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigada, um beijo no seu coração, até a próxima aula.